Bem-vindos ao Terror da Meia-Noite, o portal do terror. Prepare-se para mergulhar no lado mais sombrio da humanidade, onde o inexplicável se torna realidade e o medo espreita nas sombras. Se você é corajoso o suficiente para enfrentar histórias arrepiantes, lendas urbanas e enigmas inexplicáveis, você está no lugar certo. Mas não vá a algum lugar. Certifique-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sinistro sininho de notificações para não perder nenhum de nossos relatos aterrorizantes. Junte-se à nossa comunidade de amantes do terror e compartilhe a adrenalina das histórias que não ousamos contar no escuro. Prepare-se para o desconhecido, pois a cada vídeo, uma nova jornada ao coração do terror aguarda. Não perca! Inscreva-se agora! Meu nome é David, e sou um caminhoneiro com anos de experiência nas estradas. Nunca pensei que um dos meus relatos assustadores se tornaria realidade, mas aconteceu há alguns anos, e ainda me assombra. Estava dirigindo minha carreta durante uma noite escura e chuvosa no meio do nada, no coração de uma floresta densa e isolada. As árvores formavam um túnel sinistro, obscurecendo quase toda a visão. A única luz que eu tinha vinha dos faróis do caminhão, que iluminava o caminho à frente, revelando a chuva torrencial que caía. Na cabine, apenas o som da chuva e o zumbido do motor ecoavam. De repente, minha atenção foi atraída por algo que vi à beira da estrada. Uma figura solitária estava parada ali, encharcada pela chuva. Pisei nos freios e parei o caminhão com um rangido de pneus. Era uma mulher, vestida com um longo casaco escuro que a cobria da cabeça aos pés. Seus cabelos pretos estavam colados ao rosto, e seus olhos eram profundos e vazios. Ela tinha um ar sombrio e uma expressão perturbadora. Preocupado com a segurança dela, abri a porta da cabine e desci para ajudá-la. A chuva gelada cortava minha pele, mas eu não podia deixá-la ali. Perguntei se estava tudo bem, mas ela não respondeu. Ela apenas estendeu a mão, apontando para a floresta escura. Sua mão estava gelada, e um calafrio percorreu minha espinha. Fiquei hesitante, mas algo me fez voltar para a cabine e pegar um cobertor para a mulher. Quando me virei para entregá-lo, ela tinha desaparecido. Procurei de volta com uma lanterna, mas não havia sinal dela em lugar algum. Decidi entrar de volta no caminhão e seguir meu caminho. Aquela sensação de inquietação nunca me deixou enquanto dirigia pela floresta. A chuva continuava a cair, as árvores escuras mais escuras e o vento uivava através dos arbustos, criando sons assustadores. Foi quando vi a mulher de novo, desta vez de pé no meio da estrada, na minha frente. Parei abruptamente, com o coração batendo forte no peito. Ela estava ali, olhando diretamente para mim. A visão de seus olhos vazios me perturbou. Não havia como ela ter chegado ali tão rápido. Tentei irritar meus nervos e chamei por ajuda, perguntando o que ela queria. Mas, mais uma vez, ela não disse uma palavra. Em vez disso, ela estendeu a mão, como se quisesse que eu a levasse. Eu não pude mais ignorar o pressentimento ruim que senti. Comecei a dar ré no caminhão, decidi deixar para trás aquela estranha figura na estrada. Quando finalmente consegui sair daquela área sombria e sinistra da floresta, a chuva parou e as nuvens se dissiparam. Nunca soube quem ou o que era aquela mulher, ou por que ela parecia tão decidida a me levar para a escuridão da floresta. Desde aquele dia, evite aquela estrada o máximo possível, e nunca dirijo à noite pela floresta sozinho. A visão daquela mulher fantasmagórica na chuva continua a assombrar meus pesadelos. Trabalhar como caminhoneiro frequentemente significa passar longas horas nas estradas, enfrentando todos os tipos de condições climáticas e desafios imprevisíveis. Em todos os anos que dirigi trânsitos, houve uma experiência em particular que permanece gravada na minha memória como a mais assustadora de todos. Era uma noite fria de inverno, as estradas cobertas de neve e gelo, enquanto eu seguia a minha rota.
Estava dirigindo uma carga especial que precisava ser entregue sem atrasos, e a pressão estava sobre mim. À medida que a noite avançava, a neve caía com mais intensidade, tornando a visibilidade cada vez pior. O rádio do caminhão sinalizava alertas de neve iminentes, mas eu não poderia parar devido ao prazo apertado. Estava há horas na estrada, cansado e ansioso por uma parada para descanso. Ao passar por uma área remota e montanhosa, vi uma placa histórica, um posto de descanso alguns quilômetros à frente. Era um intervalo, saber que conseguiria um breve intervalo. No entanto, à medida que me aproximava do local, notei que algo estava errado. O posto de descanso, que normalmente estaria cheio de caminhões estacionados, estava completamente vazio. As luzes estavam apagadas, e o lugar parecia abandonado. Aquela visão era perturbadora, mas minha exaustão era maior. Estacionei meu caminhão em um dos poucos espaços disponíveis e decido tirar uma soneca curta para recarregar as energias antes de continuar. No entanto, mal tinha os olhos fechados quando fui despertado por um som inquietante. Foram passos pesados e arrastados na neve, aproximando-se da cabine do caminhão. Senti-me de imediato e olhei para fora, mas tudo o que consegui ver eram flocos de neve caindo na escuridão. Eu sabia que não deveria estar sozinho nessas condições. Peguei meu celular e tentei ligar para a polícia, mas a falta de sinal me deixou ainda mais nervoso. Os passos continuaram a se aproximar. Não eram passos de um animal selvagem, mas sim de algo humano. O medo tomou conta de mim, e meu coração parecia querer pular pela boca. Decidi sair da cabine, talvez encontrar outros motoristas no posto de descanso. Mas, quando abriu a porta, a visão que se desenrolou diante de mim era de arrepiar. Uma figura escura e encapuzada estava parada bem ao lado do caminhão, olhando fixamente para mim. Seu rosto estava escondido sob o capuz, e eu não conseguia ver seus olhos. Perguntei o que ele queria, mas não obtive resposta. O homem encapuzado reside imóvel, como uma estátua sinistra. Eu sabia que eu precisava agir rapidamente. Entrei de volta na cabine, trancando as portas e tentando ligar o motor, mas ele se decidiu a dar partida. Minhas mãos tremiam de pânico. Foi então que, em um último esforço, liguei os faróis do caminhão, iluminando o estranho. O que vi naquele momento gelou meu sangue. O homem encapuzado tinha em mãos uma espécie de objeto pontiagudo e metálico, que agora brilhava sob a luz dos faróis. Ele começou a se aproximar da cabine, seu rosto ainda oculto. Com o coração acelerado e sem opções, forcei a ignição do caminhão, que finalmente rugiu à vida. Pisei fundo no acelerador e saiu dali o mais rápido que pude, deixando o homem encapuzado para trás, desaparecendo na escuridão. Dirigi por quilômetros, até encontrar uma área mais movimentada e um posto de gasolina onde finalmente consegui contato com a polícia. Eles investigaram o local, mas não encontraram vestígios do homem misterioso. Nunca soube quem ele era, ou o que planejava fazer. Aquela noite mudou minha vida, e desde então, mantenho uma cautela extrema quando paro em lugares remotos e desconhecidos durante minhas viagens como caminhoneiro. Como caminhoneiro, vivi muitas experiências nas estradas, mas uma delas, em particular, permanece enterrada em minha memória como a mais aterrorizante de todos. Era uma noite escura e chuvosa. A tempestade castigava o asfalto, transformando as estradas em rios escuros e perigosos. Eu estava dirigindo há horas, transportando uma carga valiosa de equipamentos médicos que deveria ser entregue em um hospital distante. A chuva martelava o teto do caminhão, tornando a visibilidade quase nula. À medida que avançava pela estrada deserta, minha mente se dividia entre manter o caminhão sob controle e a preocupação com o prazo apertado. O motor roncava, e eu mantinha as mãos firmes no volante, tentando superar as condições adversárias. Foi então que algo inesperado aconteceu. As luzes do ponteiro apareceram a piscar e os indicadores enlouqueceram. A rádio chiou com uma cacofonia de estática,
tornando impossível a comunicação com a base. Minha pulsação acelerou à medida que percebi que algo estava terrivelmente errado. Fui solicitado a parar na beira da estrada, onde a escuridão e a chuva torrencial são prejudiciais sobre mim. Saí do caminhão, mesmo sob a chuva, e abri o capô para tentar identificar o problema. Nada parecia óbvio. Estava considerando o que fazer a seguir quando um som gélido perfurou o barulho da chuva, um murmúrio sussurrante, como vozes distantes e ininteligíveis. Virei-me abruptamente, buscando a origem dos filhos. Não havia ninguém à vista, mas as vozes continuaram, como um coro de lamentos ecoando na escuridão. Minha mente tempestade racional tentou atribuí-lo a, mas algo naquele murmúrio me gelou até os ossos. Com dificuldade, fechei o capô do caminhão, determinei a obrigação, mesmo que as luzes e o rádio continuassem a falhar. Entrei na cabine, liguei o motor e retomei a estrada. No entanto, a sensação de que estava sendo observado começou a me perseguir. Olhai pelo espelho retrovisor, mas só consegui enxergar a escuridão e a cortina de chuva. As vozes, agora mais audíveis, é conveniente se aproximar, como se sussurrassem palavras em um idioma antigo e incompreensível. À medida que minha jornada continuava, a estrada começou a subir e ficou cercada por uma floresta densa. As árvores se curvam sobre a estrada, criando um túnel sinistro de galhos retorcidos e folhas encharcadas. As vozes se tornaram mais altas e angustiadas, e minha inquietação atingiu um ponto crítico. Foi quando avistei uma figura, parada à beira da estrada. Era uma mulher, usava um vestido branco ensopado. Seus cabelos longos cobriam seu rosto, e ela estava descalça, com os pés imersos na lama. Seus olhos brilharam com um tom avermelhado na escuridão. O medo tomou conta de mim. Pisei no freio, meu coração batendo forte. A mulher se virou lentamente em minha direção, revelando um rosto pálido e vazio. Ela estendeu a mão trêmula em minha direção, como se implorasse por ajuda. Tive um instinto visceral de que não devia abrir a porta, que aquela amizade não era humana. Consegui escapar meu olhar dela, engatei a marcha ré e recuei em alta velocidade pela estrada sinistra, ignorando as vozes que agora eram gritos angustiados. Finalmente, retornei à estrada principal, onde as luzes do caminhão e o rádio voltaram a funcionar. O problema foi enorme. Continuei minha jornada até o hospital, onde entreguei a carga sem mais incidentes. Nunca soube o que encontrei naquela floresta escura e chuvosa, mas a experiência me assombra até hoje. Mais dirige à noite pelas estradas escuras e sinistras, e a lembrança da mulher pálida e de seu murmúrio inquietante permaneça vívida em minha mente. Meu nome é Laura e sou uma caminhoneira com anos de experiência nas estradas. Ao longo dos anos, vivi muitas histórias e enfrentei consideráveis desafios, mas há uma experiência que nunca consegui esquecer, algo que mudou minha vida para sempre. Era uma noite de inverno gelada, e eu estava dirigindo pelas estradas secundárias de uma região remota. A neve caía pesada, e o vento uivava contra o caminhão, criando uma atmosfera aterrorizante. Eu estava transportando uma carga valiosa que precisava ser entregue a tempo, o que tornava uma jornada ainda mais estressante. À medida que a noite avançava, a visibilidade piorava. Eu pude ver apenas alguns metros à frente, e a estrada cobriu rapidamente. Meu caminhão estava quase congelando, e eu só queria terminar a viagem o mais rápido possível. Foi quando notei algo estranho. Na beira da estrada, vi uma figura, uma mulher, vestida com um longo casaco vermelho. Ela estava parada lá, com o interrogatório erguido, pedindo carona. Em situações normais, eu teria parada para ajudar, mas a situação era tudo menos normal. Eu estava em uma estrada deserta, no meio do nada, e a sensação de que algo não estava certo me invadiu. Não faz sentido uma pessoa estar ali, hora da noite, no frio congelante. O medo começou a se instalar enquanto eu me aproximava dela, e minha intuição gritava para não parar. Conforme me aproxima, a mulher declarou a cabeça.
Seus olhos, aqueles olhos eram algo que eu nunca poderia esquecer. Eles eram completamente negros, sem branco ou íris, apenas um vazio sombrio. Meu coração acelerou, e um arrepio percorreu minha espinha. Eu sabia que não estava lidando com algo humano. Com todas as minhas forças, ignorei o impulso de parar e acelerei o caminhão. Olhei pelo retrovisor e vi a figura no casaco vermelho desaparecer na neve. A respiração acelerada e o coração batendo como um tambor, continuam a dirigir pela noite tempestuosa. Aquela experiência deixou cicatrizes profundas em mim. Nunca descobri o que era aquela figura na estrada, e não quero saber. Desde então, evite estradas desertas à noite e confie mais em meus instintos. Toda vez que a neve cai e o vento uiva, lembro-me daquela noite e daquela ocasião aterrorizante que cruzou o meu caminho. Era uma noite como qualquer outra na estrada, e eu estava dirigindo meu caminhão pela rodovia deserta. A lua brilhava fraca no céu estrelado, e o asfalto se estendia à minha frente como um longo tapete escuro. Eu passei a enfrentar as solidões das estradas durante a noite, mas o que aconteceu naquela noite permanecerá comigo pelo resto da minha vida. Eu estava transportando uma carga útil e tinha uma data de entrega apertada. O rádio do caminhão tocava uma música suave para me manter acordado, mas eu já estava há horas na estrada e sentia o cansaço tomando conta de mim. O café e os energéticos que foram consumidos ao longo da noite já não fizeram efeito. Foi quando avistei um posto de gasolina no meio do nada, uma luz fraca piscando na escuridão. Parecia um oásis naquela noite solitária, e eu decidi parar para recarregar minhas energias e tomar uma xícara de café quente. Assim que entrei no posto, notei que algo estava errado. O lugar estava quase vazio, exceto por um homem idoso atrás do balcão, com um olhar apreensivo. Ele parecia nervoso e evitava fazer contato visual. No balcão, havia um jornal empoeirado com manchetes estranhas sobre desaparecimentos na região. Quando pedi uma xícara de café, o homem hesitou por um momento e depois serviu, evitando qualquer conversa. Enquanto bebia o café, comecei a sentir que estava sendo observado, como se alguém estivesse me encarando. Eu me virei, mas não havia mais ninguém no posto além de mim e do atendente. Decidi sair dali o mais rápido possível e retomar minha viagem, mas quando me aproximei da porta, ela estava trancada. Olhei para o atendente e pedi educadamente que abrisse, mas ele apenas balançou a cabeça, olhando apavorado. Foi quando percebi que algo estava muito errado. Os jornais empoeirados estavam cheios de relatos sobre caminhoneiros que haviam parado naquele posto e nunca mais voltaram. Eu estava preso em um pesadelo, e minha única chance era encontrar uma saída. Fui até a janela e vi um caminhão estacionado do lado de fora. A chave ainda estava na ignição. Sem pensar duas vezes, pulei para dentro do caminhão e dei partida. Atravessei o estacionamento e derrubei a cancela que bloqueava a saída. O homem do posto correu atrás de mim, gritando, mas eu não parei. Dirigi a noite toda, fugindo daquele posto macabro, até finalmente alcançar uma cidade no início da manhã. Nunca mais parei em lugares desconhecidos à noite, e aquela experiência me assombra hoje até. Eu não sei o que teria acontecido se eu não tivesse tomado a decisão de fugir naquela noite, mas uma coisa é certa e algo sinistro e inexplicável estava acontecendo naquele posto de gasolina no meio do nada. Há muitos anos, durante o início da minha carreira como caminhoneira, tive uma experiência aterrorizante que nunca esquecerei. Essa história se passou em uma noite escura, chuvosa e solitária em uma estrada deserta, onde eu estava transportando uma carga especial. A chuva caiu torrencialmente, dificultando a visibilidade e tornando a condução do caminhão um verdadeiro desafio. Meus pneus deslizavam na pista molhada, e eu mal conseguia ver pouca sinalização ao longo da estrada. Como se não bastasse, minha rádio estava com problemas, então eu dirigia na mais completa solidão. À medida que avançava na estrada interminável, comecei a sentir uma sensação estranha,
como se algo estivesse errado. Olhei pelo retrovisor e notei um veículo em alta velocidade se aproximando rapidamente. Pensei que fosse outro obstáculo tentando superar, mas, à medida que se aproximava, percebi que era um carro preto, velho e desgastado. O carro estava praticamente colado na traseira do meu caminhão, parecendo querer me forçar a diminuir a velocidade. Eu sabia que era perigoso para aquelas condições climáticas, então continuei dirigindo, ignorando o veículo atrás de mim. No entanto, o motorista não desistiu. Ele começou a fazer ultrapassagens arriscadas, quase colidindo com o meu caminhão em diversas graças. Fiquei assustado e irritado com a imprudência daquele motorista desconhecido. Tentei aumentar a velocidade para me distanciar dele, mas ele parecia determinado a não me deixar em paz. A estrada estava deserta e não havia um único posto de gasolina ou refúgio à vista. Eu estava presa naquele jogo perigoso com um motorista agressivo, cujos objetivos não conseguia compreender. A chuva continuava a cair, e eu ficava cada vez mais nervoso. Decidi ligar para a polícia e denunciar o carro preto, mas, quando peguei o celular, percebi que estava sem sinal. A situação estava se tornando insustentável, e eu estava começando a entrar em pânico. Por um breve momento, considerei parar e confrontar o motorista, mas algo me disse que isso seria um erro terrível. Finalmente, após uma longa hora de perseguição intensa, avistei as luzes de um posto de gasolina à distância. Decidi que aquela era a minha única chance de escapar daquele motorista enlouquecido. Com todas as forças, acelerei em direção ao posto de gasolina, e o carro preto continuou atrás de mim. Quando chegamos ao posto de gasolina, buzinando e pedindo ajuda freneticamente, o motorista do carro preto parou abruptamente e saiu do veículo. Ele ficou parado, olhando diretamente para mim, com um sorriso perturbador no rosto. Nesse momento, um frentista correu em minha direção, e o motorista misterioso, ao ver a presença de outra pessoa, subitamente entrou em seu carro e acelerou de volta para a estrada, desaparecendo na noite chuvosa. O frentista me contou que já havia visto o carro preto rondando o posto de gasolina antes e que ele sempre desaparecia sem deixar rastros. Ele me tranquilizou e disse que eu havia feito a coisa certa ao buscar refúgio ali. Todos agradeço os dias por ter encontrado o posto de gasolina naquela noite, pois não faço ideia do que teria acontecido se o motorista do carro preto tivesse me feito. Essa experiência me fez questionar a natureza do desconhecido e as ameaças ocultas que podem surgir nas estradas desertas da noite. Desde então, tenho sido mais cauteloso e vigilante, pois nunca se sabe o que pode estar à espera nas sombras da estrada. Há alguns anos, quando eu era jovem, decidi fazer uma viagem de mochilão com alguns amigos. Nosso destino era uma pequena cidade no interior do México chamada Santa Isabela, conhecida por sua beleza natural e arquitetura colonial. Mal sabíamos que essa jornada nos levaria a uma experiência realmente aterrorizante. Chegamos à cidade em um dia ensolarado e logo nos apaixonamos pelo charme rústico das ruas de paralelepípedos e pelas casas coloridas que ladeavam a praça principal. Alugamos uma casa simples nas proximidades e começamos a explorar a região. À noite, jantávamos em restaurantes locais, onde a comida era deliciosa e o mezcal fluía livremente. Na terceira noite da nossa estadia, fizemos uma caminhada noturna pelas ruas desertas da cidade, apreciando a tranquilidade e a atmosfera única. Enquanto caminhávamos, percebemos que as luzes nas casas estavam apagadas, como se todos já estivessem recolhidos para dormir. No entanto, algo parecia estranho. A atmosfera da cidade estava tensa, e sentíamos que algo não estava certo. Decidimos voltar para casa e, no caminho, notamos uma figura escura parada em uma esquina escura. Não conseguíamos ver o rosto da pessoa, mas a silhueta parecia estar nos observando. Continuamos andando, tentando ignorar a sensação de que algo estava errado. Foi quando ouvimos uma risada sinistra vinda de trás de nós. Viramos para ver a figura escura se aproximando rapidamente, e agora podíamos ver o brilho malicioso em seus olhos.
Estava claro que não era uma brincadeira inocente. Entramos em pânico e começamos a correr pelas ruas estreitas da cidade. O perseguidor nos seguiu implacavelmente, e não tínhamos ideia de quem ele era ou por que estava fazendo isso. À medida que corremos, as luzes das casas permaneciam apagadas, como se os moradores estavam conscientes do que estava acontecendo, mas escolhessem não intervir. Finalmente, encontrei um beco escuro que parecia sem saída. A figura sinistra se aproximava rapidamente, e estávamos sem opções. No último momento, um morador local apareceu em uma janela próxima e especifica algo em espanhol. Pareceu um grito de advertência para o perseguidor. O homem misterioso parou abruptamente e desapareceu nas sombras. O local nos ofereceu ajuda e nos aconselhou a nunca mais andar pelas ruas à noite, especialmente na época do ano. Ele nos explicou que estivemos na cidade durante a Semana dos Mortos, uma celebração sombria que atraiu visitantes de lugares distantes. Aparentemente, alguns desses visitantes se envolveram em brincadeiras sinistras, como a que acabamos de experimentar. Todos agradeço os dias pelo morador local que nos alertamos e nos salvamos naquela noite. Essa experiência me ensinou a respeitar as tradições e culturas locais e a ser mais cuidadoso ao viajar para lugares desconhecidos. Às vezes, o encanto de um destino pode esconder segredos aterrorizantes, à espera de viajantes desavisados como nós. Meu nome é Henrique e, por mais de 2 décadas, fui um caminhoneiro profissional. Durante todos esses anos na estrada, testemunhei muitas coisas estranhas e assustadoras, mas uma experiência em particular assombra minhas noites até hoje. Era uma noite chuvosa de outono, e eu estava dirigindo minha carreta pela Interstate 40, em algum lugar no meio do deserto do Arizona. A tempestade tinha tornado na estrada, escorregadia e perigo, mas eu estava acostumado a dirigir em condições adversárias. O rádio do caminhão estava chiando com estática, então decidi desligá-lo e continuar minha jornada em silêncio. Conforme a noite avançava, comecei a me sentir cada vez mais inquieto. Não consigo entender isso, mas algo não parece errado. Lá fora, a chuva continuava a cair, e o vento uivava através do deserto. Foi então que percebi que estava sozinho na estrada, o que era incomum, mesmo para aquela hora da noite. A sensação de que algo estava errado só cresceu. Foi quando vi uma figura solitária na beira da estrada. À primeira vista, pensei que fosse apenas um caroneiro perdido na chuva. Parei o caminhão e abri a porta, esperando ajudar a pessoa que estava lá fora. A figura se moveu lentamente do veículo, e a visão melhorou quando a luz do farol iluminou seu rosto. Não era um caroneiro. Era uma mulher vestida de branco, parecendo molhada até os ossos. Seus cabelos escuros estavam grudados em seu rosto, e seus olhos pareciam vazios, sem vida. Ela abriu a boca como se estivesse prestes a dizer algo, mas nenhum som saiu. Fiquei paralisado, meu instinto me disse que algo estava terrivelmente errado. Foi quando notei que seus pés não tocavam o chão. Ela flutuou a centímetros do asfalto encarcado. Então, a chuva ao redor dela começou a se mover em círculos, criando uma espécie de redemoinho. Era uma cena totalmente real. Meu coração batia forte no peito, e tem medo de me consumir. Eu sabia que não estava lidando com algo humano. Instintivamente, pisei no acelerador e deixei a assustadora decorada para trás. Enquanto eu acelerava, olhei pelo espelho retrovisor e vi a figura ainda flutuando na estrada, os olhos vazios me seguindo enquanto desaparecia na escuridão da noite. Cheguei a um posto de descanso várias milhas à frente, tremendo de medo, decidi compartilhar minha experiência com outros caminhoneiros. Para minha surpresa, muitos deles tinham histórias semelhantes sobre aparições sobrenaturais naquela estrada. Desde aquela noite, evitei dirigir na Interstate 40 durante as tempestades de outono. A visão da mulher de branco, flutuando na chuva, nunca me deixou, e eu tenho certeza de que nunca esquecerei aquela experiência aterrorizante.
foi um lembrete de que, nas estradas solitárias, às vezes, encontramos coisas que a mente humana não pode compreender.